rapaziada, beleza? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui a mais um vídeo de manutenção no nosso canal. Hoje nós vamos aqui fazer uma manutenção numa fonte de Xbox. Isso aqui é uma fonte de Xbox One, pelo que tudo indica. Eu acho que é isso mesmo. O dono dessa fonte aqui achou que a fonte era bivolt e acabou ligando ela em uma rede elétrica incompatível, ligou em 220 volts. E é uma pena, porque uma fonte original de um aparelho caro como um Xbox como esse daqui, né, um videogame, podia muito bem ser bivolt, né? Porque, como nós vimos aqui, ela vai de 100 a 127 volts. Podia muito bem ir de 90 a 240 volts, como a gente vê em outros aparelhos por aí. Mas eu não sei porque eles decidiram então tornar essa fonte aqui compatível apenas com uma tensão. Mas vamos lá. A abertura dessa fonte aqui é bastante simples. Acho que para quem trabalha com aparelhos desse tipo já sabe que não existe nenhum segredo, mas que se você nunca fez manutenção e quer aprender como é que faz para abrir, vou mostrar aqui para vocês através desse vídeo de hoje, tá? É necessário que você tenha uma pequena chave bem pontuda, ela tem que ser bem pontuda. Por quê? Porque os parafusos para abrir essa fonte aqui, eles estão justamente aqui embaixo dos pezinhos de borracha da fonte. Então, para a gente abrir essa fonte, o que a gente tem que fazer? A gente tem que forçar um pouquinho a chave, penetrar uma partezinha de plástico que ela tem e forçar a saída desse pezinho aqui para cima. Ó, tá vendo? Você vai fazer um pequeno furinho. Aqui na parte de borracha, esse furinho praticamente não vai ser perceptível, porque ele vai desaparecer, entendeu? Agora nós vamos fazer isso com os outros pezinhos, só enfiar a chave aqui no meio e forçar para tirar. Olha aí, ó. Tá vendo? Muito simples. Bom, retirado então os 4 tampinhas aqui, os 4 pezinhos, agora nós temos que ter uma chave Torx. Essa aqui deve ser uma T8, se eu não me engano. Deve ser uma T8. Então eu vou encontrar uma chave Torx T8 para poder fazer a remoção desses parafusos aqui. Já volto com o vídeo. Já consegui encontrar aqui uma chave. Esse tipo de chave aqui é aquele tipo de chave Torx que tem um buraquinho no meio, né? Como vocês podem ver na foto, esses parafusos aqui que vai aqui na fonte, eles têm um pininho bem no centro do parafuso. Então se você enfiar uma chave Torx comum, essa chave não vai penetrar, não vai conseguir entrar. Então você tem que utilizar uma chave Torx que tenha um buraquinho no meio. Caso você não tenha, é possível fazer a remoção desses pininhos aqui no meio do parafuso utilizando uma chavinha pequenininha, entendeu? Você pega uma chavinha, você pode até fazer uma chavinha dessa daqui e tentar quebrar esses pininhos aqui, ele sai com bastante facilidade, beleza? Agora nós vamos abrir essa fonte aqui, vamos analisar, vamos ver o que foi que aconteceu com ela, qual foi o estrago. Bom, os parafusos aqui já foram removidos. Agora a gente vai só remover a tampinha aqui superior da fonte. Aqui nós já temos aqui uma ventoinha. A gente deve desconectar essa ventoinha, tá? Notem que aqui na parte de cima, ó, tá vendo só? A parte de cima da fonte, na parte interna, nós temos já uma mancha aqui, ó. Então isso daqui já é o indicativo do componente que acabou sendo danificado quando a pessoa ligou essa fonte de alimentação numa tensão errada. É claro que, como se trata de uma fonte de alimentação original do aparelho, nós vimos que a fonte, basicamente, ela é muito bem construída, né? Não é aquelas fontes alternativas que a gente encontra no mercado aí para substituir quando esse tipo de fonte aqui não dá conserto ou de repente a pessoa perde a fonte do aparelho. Ela é muito bem construída, entendeu? Ó, para nós conseguirmos identificar, é só olhar aqui mais ou menos a posição que estava. A gente vai ter uma noção mais ou menos de qual componente aqui acabou sendo danificado. E pelo que tudo indica, que o que geralmente acontece com esse tipo de fonte, nós temos aqui um dano no circuito de proteção, de rede. Então vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil, eu vou remover essa plaquinha daqui e vamos trabalhar com essa fonte aqui na bancada, apenas com a placa. Olha para você ver como essa fonte aqui ela é muito bem construída, tá vendo? Ela tem até mesmo uma blindagem aqui na parte de baixo do circuito
provavelmente para evitar algum tipo de interferência eletromagnética em outros dispositivos ou até mesmo no próprio aparelho. É muito bom ver um aparelho como esse tendo essa blindagem. Então vou fazer o seguinte, eu vou ligar o ferro de solda e vou remover essa blindagem fora para a gente ter acesso aqui ao circuito. Então, como a gente pode observar aqui já sem a capa protetora aqui inferior aqui na fonte de alimentação, é uma fonte de alimentação que tem um circuito muito bem elaborado, né? É uma fonte de alimentação que foi feita justamente para durar mesmo, para ter uma boa vida útil. E nós temos aí fontes paralelas, por assim dizer, que não tem esses recursos, né? Não tem essa circuitação. Essa fonte aqui com certeza ela foi feita para conseguir fornecer toda a corrente necessária para o funcionamento do equipamento. Então vale a pena consertar esse tipo de fonte. Por mais que você tenha ligado a fonte numa tensão errada e ela tenha sido danificada, compensa muito mais às vezes você consertar do que você acabar comprando uma outra fonte. Agora nós vamos dar uma olhadinha aqui no que foi que acabou acontecendo com essa fonte de alimentação. É bem provável, como eu havia comentado com vocês, pelo que nós vimos ali, pelas características da explosão que teve aqui dentro dessa fonte, o circuito formado por um varistor e um fusível é bem provável que ele tenha sido danificado, pelo que a gente pôde ver. Então eu vou aqui ligar o multímetro e nós vamos fazer um teste. Deixar aqui na escala de continuidade. Nós temos aqui um fusível. O circuito de proteção nada mais é do que esse que vocês estão vendo aí na imagem. É um circuito bastante simples. Ele protege então o circuito da fonte de alimentação contra eventuais descarga elétrica na rede elétrica ou de repente acontecer o que aconteceu aqui. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, nós temos um fusível logo aqui na entrada, quer ver? Deixa eu confirmar aqui exatamente, ó. Esse daqui é um fusível. Esse fusível aqui aparentemente ele está aberto. Ele está aberto, ó. O fusível está aberto. E logo depois do fusível nós temos um varistor ligado em paralelo ao circuito. Esse varistor, olha lá, ó, ele está com uma fuga. Ele não chega a estar em curto, mas ele está com uma fuga bem alta. Essa fuga, essa resistência baixa que ele está apresentando, já é suficiente para fazer com que o fusível acabe abrindo, protegendo então o restante do circuito. Deixa eu só dar uma conferida aqui, para ver aqui a questão da ponte retificadora, porque muitas vezes... Deixa eu ver aqui a saída da ponte retificadora, se nós não temos um curto. Ó, curto, aqui na saída da ponte retificadora nós não temos. Quer ver só? Ó, aqui ele dá um circuito aberto. Se eu inverter aqui, ele vai dar uma leiturazinha, mas essa leiturazinha aqui ó, de 400 e pouco, 500 e pouco que dá, é justamente a leitura aqui do FET de entrada. Então significa que ele está em boas condições e não foi afetado. Isso mostra a importância do circuito de proteção. Vou medir aqui diretamente em cima do capacitor aqui, ó. Aqui, tá vendo? Circuito aberto. E se nós invertermos, olha lá, 536. Tá vendo? Aqui sim, tem uma leitura muito próxima aqui da leitura do FET, do chaveador aqui da fonte. Então nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou pegar e vou remover esse varistor que está danificado e remover também o fusível. Então nós temos aqui ó, o varistor. Deixa eu pegar aqui algo para nós abrirmos esse varistor. Vamos ver aqui. Situação dele. É isso aí, ó. É um 14N271K. 14N271K. Eu vou deixar aqui aparecendo no vídeo as características elétricas de ruptura desse varistor, o ponto em que ele acaba entrando em curto, onde é provocada uma fuga no dielétrico dele, fazendo com que ele entre em curto e proteja o circuito. E esse daqui é fusível de proteção.
desse fusível aqui. Deixa eu ver se a gente consegue ter condições de olhar ele. Eu tô meio ceguinho, sabe? Eu não consigo enxergar aqui não. Na placa nós temos a clara indicação de que ele é um fusível de 6.3 amperes. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma limpeza aqui na placa onde ficou chamuscado, né? Pelo curto do varistor. Fazer uma limpeza aqui rapidinho. Vamos fazer um teste aqui por fora para ver se não danificou absolutamente mais nada na fonte, só para a gente ter certeza. Bom galera, já encontrei aqui um varistor que eu vou colocar aqui no lugar. Tinha comprado algumas unidades já para deixar aqui de estoque. Eu sei que isso aqui usa bastante. É muito importante quando você pegar uma fonte dessa para fazer manutenção, você repor os mesmos componentes com os mesmos valores. Sabe por quê? Para garantir a proteção dela. Porque essa fonte aqui ela é muito boa, não dá problema. O único problema que ela pode apresentar foi o que aconteceu aqui. A pessoa ligar essa fonte de alimentação numa rede de tensão equivocada, né? Se a pessoa ligar essa fonte de alimentação numa rede de 220. Se você vê que a fonte de alimentação, antes de ligar a fonte, dá uma olhadinha por baixo. Você vê que ela é monovolt, ligue apenas na tensão que está sendo indicada lá embaixo. Eu não tenho esse fusível aqui no momento, eu vou ter que dar um pulo na cidade mais tarde, vou ter que trazer alguns componentes e eu vou ver se eu consigo encontrar algo do tipo. Se eu não encontrar um desse daqui quadradinho, com certeza eu consigo adaptar um redondinho aqui no lugar. Mas o importante é que o fusível ele tenha a mesma especificação do fusível original. Se aqui na placa está indicado o fusível de 6.3 amperes, procure, se você não encontrar um de 6.3, coloque um pouquinho menos, coloque um de 6, não tem problema. Ou dependendo até um de 5, a fonte vai funcionar. Só que ela vai ficar propensa a danificar muito mais fácil o fusível caso haja algum tipo de problema na rede elétrica ou algo do tipo, né? Bom, então nós aqui já fizemos a conexão do varistor, ele está aqui no lugar. Colocamos como um fusível, só para a gente poder fazer um teste aqui antes de colocar o componente correto. E nós vamos energizar essa fonte e ver se ela vai funcionar. Para isso eu vou usar aqui minha lâmpada série. Vou conectar a minha lâmpada série na rede elétrica, está conectado. Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou energizar essa fonte. Aqui nós temos alguns LEDs indicativos, esses LEDs têm que funcionar. Aqui no secundário da fonte nós estamos vendo que não temos capacitores estufados. Então significa que o restante da fonte aparentemente está em boas condições. Então vamos lá, vou ligar aqui a fonte, a rede elétrica, aí ó que belezinha, tá vendo? A fonte, embora ela tenha sido ligada em 220, ela não foi afetada. Agora vamos fazer o seguinte, vamos armar essa fonte. Como é que a gente faz para armar essa fonte de alimentação? Para a gente poder testar ela. Prontinho, como estava comentando com vocês, esse fiozinho azul, ele é um desses dois aqui, ó. Ou é esse, eu não estou lembrado agora. Só que um desses dois também é o 5 volts, é a linha de 5 volts de standby. Então o que você vai fazer para você armar a fonte? Você vai simplesmente encostar esse pininho do meio, através de um fiozinho, no outro pininho do meio, do outro lado. Vou mostrar aqui para vocês, quer ver, ó? Vou ligar aqui agora. Vou pegar, encaixar aqui. Vocês fiquem observando lá o LEDzinho da fonte. A fonte tem que armar. Olha lá. Tá vendo? Então dessa forma aqui a gente tem condições de testar, ver se a fonte está armando, está funcionando. Depois o que você pode fazer é simplesmente pegar e ficar testando. Você vai testar os conectores aqui, vai testar as tensões. Eu vou deixar aparecendo aqui também as tensões aqui no vídeo para você conferir, para ver se estão funcionando direitinho, beleza? Então pessoal, é isso daí, é muito simples. Geralmente se você pega uma fonte de alimentação original do aparelho e liga numa tensão, numa rede elétrica diferente da especificada na fonte, o que geralmente acaba queimando é o circuito de proteção, são esses dois carinhas aqui, ó, né? Então se você trocar, reparar essa fonte, substituindo os componentes pelos componentes do mesmo tipo, você vai garantir que a fonte ela continue sendo protegida. Amanhã ou depois, se acontecer de você equivocadamente ligar novamente numa rede elétrica que não é da fonte, o circuito de proteção vai atuar e vai proteger o restante do circuito da sua fonte, fazendo com que você possa ter a fonte ainda por muito mais tempo. Beleza?
Se você não faz isso, se você simplesmente ignora, não coloca o varistor no lugar e coloca um fusível apenas lá, fusível até maior, se acontecer de você ligar novamente essa fonte de alimentação à rede elétrica, esse capacitor vai estourar. Esse oscilador aqui, ó, um pequeno osciladorzinho aqui, isso aqui vai explodir, vai fazer um regaço na sua fonte. Então tome bastante cuidado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. No mais, eu peço que você, por favor, deixe o seu like. Eu não vou concluir aqui, montar tudo certinho, porque já está praticamente concluído. As informações que eu preciso passar, eu já passei para vocês, tá? Eu vou concluir aqui depois, substituir o fusível, montar e entregar para o cliente. Beleza, galera? Não se esquece de deixar aquele like. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Valeu!